Bom dia, pessoal. Bom, são 11 horas e 20 minutos. Estou falando aqui de Saquarema e queria trazer um assunto muito importante. Bom, todos sabem que Lewandowski, essa semana, suspendeu o último processo que tinha contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, novidade nenhuma, né? Infelizmente, está sendo o papel do STF fazer esses absurdos. Bom, segundo Lewandowski, ele aceitou a prova obtida por hackers, ou seja, dando ok, se você for hacker, quiser realmente atuar, certamente aqui no Brasil você terá credibilidade. E qual foi a tal descoberta do hackers que anulou? Foi uma conversa do juiz Moro com o Dallagnol. Ou seja, uma conversa que não tinha nada comprometedor, nada comprometeu a conversa do Moro com o Dallagnol, sendo que as provas são robustas. É tipo assim, é a mesma coisa de que um cara for flagrado, as câmeras flagrarem uma pessoa matando uma outra pessoa, e a câmera mostra perfeito, realmente o cara matou, a câmera mostra, a prova é concreta, a prova é robusta, mas como o juiz foi pego conversando com alguma parte, é anulada toda a sentença. Peraí, uma prova tão contundente e só porque foi pego, isso de forma ilegal ainda por cima, através de hackers, uma conversa do Moro com o Dallagnol, coisa que é comum isso acontecer, né? O juiz, às vezes conversar com o promotor, é normal. Imagina se fizesse isso com o STF, que o STF, eles fazem isso, né? Direto, eles conversam, mas quando interessam eles, é diferente. E eu estou aqui com uma pessoa que é um grande advogado, inclusive falando um pouco sobre isso, mas propriamente nós vamos agora relatar sobre a anulação da condenação de Lula por ele ter sido julgado em Curitiba. Segundo ele vai dizer se isso é comum ou não, se isso prejudicou ou não o processo de Lula. Então vamos aqui a conversar agora com o Dr. José Wellington para ele esclarecer um pouquinho sobre isso aqui. A chamada Operação Lava Jato, em primeiro lugar, a guisa de curiosidade, muita gente não sabe o porquê foi denominada Operação Lava Jato, porque essa ação, né, instaurada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, pela Justiça Federal, ela nasceu através de investigação do doleiro Alberto Youssef, com lavagem de dinheiro que aconteceu exatamente em Curitiba. E essa lavagem de dinheiro ela acontecia num posto de gasolina, né, num lava-jato. Daí a Operação Lava Jato. Inicialmente, essa operação ela nasceu para investigar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticada por empreiteiras como a Odebrecht, Camargo Correia, OAS, envolvendo superfaturamento de preço para a Petrobras, onde funcionários da Petrobras eram beneficiados com esse superfaturamento, eles dividiam o lucro entre eles e, consequentemente, esses funcionários da Petrobras, que eram beneficiados dessa corrupção, eram indicados por partidos políticos, né? Daí, então, começou a se investigar partidos políticos e também a figura do Lula, né? Porque é utilizado também como meios de corrupção. Com o desenrolar da investigação, os advogados do Lula questionaram que o Fórum de Curitiba não seria competente para analisar os processos envolvendo o Lula, porque eles defendiam, como defendem, que não havia conexão entre a investigação de Lula e os fatos ocorridos com as empreiteiras, né? E eles alegavam, inclusive, que a sede da Petrobras, como fica no Rio de Janeiro, o Fórum de Curitiba não seria competente. E o Supremo Tribunal Federal entendeu dessa forma em 2019, anulando todos os processos condenatórios do Lula, porque entendeu que a Justiça Federal de Curitiba, a 13ª Vara Federal, não era competente. O que é um absurdo, porque, na verdade, essa competência ela já havia se prorrogado, né? O processo ela já estava praticamente em fase final.
né? E existe um princípio no direito que é o chamado princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, a forma ela não pode ser mais importante do que o conteúdo em si do processo. Então a incompetência territorial até faria sentido desde que ela fosse alegada e decidida no início do processo e não num processo já instruído, já maduro, já julgado e já transitado em julgado. Então nós acreditamos, né, e a maioria dos estudiosos do direito, e eu também entendo dessa forma, que a decisão do Supremo Tribunal foi uma decisão casuística, oportunista. Eles forçaram uma situação exatamente para blindar o presidente Lula e fugir ele permitir que ele voltasse a ser eleito, o que a lei da ficha limpa não permitia, né? Então eles mudaram inclusive o entendimento jurisprudencial, que era um entendimento dominante desde 2016, em que uma pessoa, um político julgado em segunda instância já não estava apto a se candidatar. Então eles mudaram esse entendimento e aí passaram a entender que somente após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória é que faria com que uma pessoa se tornasse inelegível. Então, em consequência disso, anularam todos os processos e tornaram Lula elegível, o que me parece realmente uma excrescência jurídica, um absurdo. E doutor José Wellington, a gente agora recentemente também tivemos o Lewandowski que suspendeu o último processo do Lula, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque me parece que esse processo foi suspenso baseado em uma prova obtida por hackers. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí também. Na verdade, essa decisão do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ela teve um outro fundamento jurídico, né? Não a incompetência territorial, que deu ensejo à anulação de todos os processos. Essa decisão que deu ensejo à anulação do último processo do Lula foi em razão da alegação da defesa do Lula de que o juiz Sérgio Moro seria suspeito para julgar, em razão de ter sido descoberto através de uma prova realmente obtida através de hacker, que o ministro Sérgio Moro seria, na verdade, suspeito e, portanto, não gozava da devida imparcialidade, que é um dever do juiz, à medida em que se descobriu alguns diálogos entre ele e os procuradores, os promotores de justiça, que é o autor da denúncia. O que pelo código por hackers, né? Que já foi uma forma ilegal, né? É uma prova ilícita, né? O questionamento que se faz, que embora a rigor realmente o juiz ele tem que se manter equidistante das partes e principalmente do órgão acusador, mas esses diálogos que foram obtidos através da prova ilícita não foram determinantes para o julgamento. Então, do meu ponto de vista, isso não poderia servir de base para uma anulação de um processo, à medida em que a sentença do juiz condenatória ela não teve como base, ou seja, o processo ele estava bem instruído, ele estava bem fundamentado. Então esse diálogo que ocorreu, que na verdade um diálogo que não era tão relevante assim, embora inadequado, mas não foi relevante para o deslinde, para a fundamentação e a conclusão do juiz. Ou seja, o processo ele estava bem instruído, ele estava bem fundamentado, ele estava lastreado em provas robustas. Então, essa questão era uma questão periférica, mas eles usaram uma questão periférica para embasar uma absolvição, não obstante o largo lastro probatório. Para quem não sabe, doutor José Wellington, eu tenho orgulho que é meu irmão, pessoal. Isso aí, tem o sobrenome Fagundes também. Obrigado. Valeu, um abraço, gente. Sempre às ordens.